É isso aí, torcida do Palmeiras. Bora aqui, pessoal. Acabou aí agorinha o Chelsea atropelou o Benfica nos acréscimos por 4-1. Vai enfrentar o Palmeiras, pessoal. Grande confronto aí das quartas de final. O Verdão pegou os ingleses. Não é um bicho-papão, não é a pior equipe do campeonato. O Flamengo já venceu, mas é um jogo dificílimo. Se não é inscrito no canal, torcedor palmeirense, bora pro conteúdo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Isso é muito importante, pessoal. O seu comentário também, o que vocês acharam deste confronto. Bora pro conteúdo. Sport Center de volta, já com a definição do adversário do Palmeiras. O Verdão de tanta gente vai pegar o Chelsea de novo. Chelsea agora há pouco fez 4-1 no Benfica, jogo paralisado por muito tempo devido ao mau tempo lá nos Estados Unidos. Tem acontecido em alguns jogos, né? Ameaça de trovões, etc e tal. Aí voltou para os 5 minutos e o Benfica empatou. Foi para a prorrogação e o Chelsea 4-1. Palmeiras e Chelsea nas quartas de final. Amigo Rafael Prats, e aí? Pra mim dá jogo, Abel. Claro que quer falar do outro lado da chave aí, Abel? Sim, para completar. Lembrando que daqui a pouco a gente fala do Flamengo, que enfrenta o Bayern de Munique amanhã. Tem também Paris Saint-Germain, Inter Miami, Dortmund e Monterrey, Real Madrid e Juventus. Vamos falar de Palmeiras e Chelsea. Obviamente, como o jogo paralisou os 40 do segundo tempo, né, Abel? O Chelsea vencia por 1-0 o Benfica. Depois de mais de uma hora foi reiniciado, o Benfica empatou. A gente olha Chelsea 4-1, os gols do Chelsea todos na prorrogação. Né? O segundo, terceiro e quarto gols todos no segundo tempo da prorrogação. Então, assim, depois de algumas alterações que já foram feitas, enfim, o Chelsea não teve um grande nível. Hoje, contra o Benfica, enquanto eu vi o jogo, obviamente, no VRT reta final, que a gente estava aqui no programa, o Chelsea era melhor que o Benfica. Era um Chelsea que com a bola era um pouco mais rápido para jogar. O Chelsea é um time ainda muito inconstante. O time oscila muito, assim, um jogo bom, um jogo que já não é tão bom, um jogo que é mais fraco. O resultado chama atenção, né? Porque tem muita qualidade no time, o time com a bola tem meio-campistas muito bons, né? O Pedro Neto hoje começou jogando pela direita, o Cole Palmer de novo mais próximo do Dilap, que foi o centroavante que começou contra o Benfica. É um time muito bom, de um elenco muito farto, mas para mim dá jogo, Abel. Para mim é um confronto, a gente comentava até, falava com o Silas fora do ar aqui, né? Dos desfalques defensivos do Palmeiras. São desfalques pesados. O Murilo fora já é um desfalque pesado, o Fux foi muito bem hoje. É metade da zaga para a esquerda. Gomes, o Murilo já fora e o Piquerez. Agora, o Chelsea perdeu o Moisés Caicedo, que é o equatoriano que foi eleito aí por muita gente que acompanha a Premier League, um dos melhores meio-campistas do futebol inglês na última temporada. Fará muita falta também. Não sei se o Chelsea teve depois outros suspensos, mas dá jogo. E o Enzo Fernandes é segundo, né? Segundo. Não é primeiro Caicedo, volante. Fernandes, então... jogou o Lavia, começou hoje também. É um europeu de muito respeito, muito forte, mas não coloco no nível de outros europeus que, para mim, são mais fortes, melhores que o Chelsea hoje. É verdade. A gente tem uma tela. É tela do jogo, é isso? Do jogo do Chelsea? É isso, né? Estatísticas, então, números de Benfica 1, Chelsea 4. Muito mais posse de bola para o Chelsea, muito mais tudo para o Chelsea. Olha aí, ó. 22 finalizações contra 8 do time português, 12 certas, 5 do Benfica, 5 grandes chances do Chelsea e uma só do Benfica. E também em escanteios e ações na área rival, o Chelsea realmente foi muito melhor, hein, Silas? Eu vi também primeiro tempo, depois Sim. a gente entrou aqui para o programa, a gente não conseguiu assistir todo o jogo, mas a gente estava tendo também. Agora, mostra, pelo tempo de paralisação que teve por conta do alerta de raio, um Benfica que também perdia de 2-0 para o Boca e vai lá e empata o jogo. Ou seja, um Benfica que teve uma reação e um Chelsea muito frio. Porque você está ganhando o jogo. Tomar o gol toma o jogo já no último minuto do tempo normal. E depois você faz 3 gols nos acréscimos. Ou seja, é um time frio, é um time que sabe o que quer. Óbvio, eu não sou palmeirense, mas eu torço para o Palmeiras contra o Chelsea. Mas por conta dos desfalques, eu vejo um caminho difícil. Porque nós não estamos falando que saiu lá na frente e, de repente, sei lá, um Facundo Torres, você tem Maurício, você tem Veiga, saiu um volante como saiu Aníbal Moreno, você tem Emiliano Martins, você tem Richard Rios, você consegue adaptar um jogador ali. Não, saiu o meio da zaga para a esquerda. Ou seja, o central, o quarto zagueiro e o Piquerez. Se o Piquerez não tivesse tomado o cartão, ele jogaria de quarto zagueiro. Tranquilamente. Fux e ele e o Vanderlan na esquerda. Fux, ele e o Vanderlan já seria menos.
Agora... Está muito mexido ali aquele sistema, né? Mas fico feliz pela resposta que o futebol brasileiro está dando nesse torneio. Agora, o Chelsea já teve um susto grande contra o Flamengo. Assim como o Paris Saint-Germain teve um susto grande contra o Botafogo. Então, eles viram que, opa, peraí, nós estamos aqui, mas não dá para menosprezar de maneira alguma qualquer time brasileiro. Então, um ia ter que sair fora, né? Tocou o Botafogo cair fora hoje. A gente tem aí o Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo para dar sequência nessa campanha brasileira que pode, sim... né? A gente não deu os palpites ali ainda, não sei se isso vai acontecer ainda hoje, né, Abel? Mas... Quer palpite para Palmeiras e Chelsea? Não, para Flamengo... Não, segura, vai ter. Palmeiras já foi. Palmeiras e Chelsea. Palmeiras já foi. Palmeiras já passou agora. Agora tem que pensar nisso que tem o confronto ainda aí pela frente, né? O Flu e o... Você quer falar de Flamengo, então? Então, boa, gostei do Silas. Vamos ver, então, a preparação do Flamengo na reportagem do... Fala, torcida do Palmeiras, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia pós-jogo aí, pessoal, desta grande vitória do Palmeiras nos acréscimos em cima do Botafogo, colocando o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora aqui para a ESPN. E os comentaristas do Linha de Passe falando tudo sobre esta grande decisão que foi para o Verdão. Entendi a substituição nos outros dois. E acho que a escolha, no momento da saída do Paulinho, pelo Mikael, ainda sabendo da força da bola aérea do Botafogo, e o Abel não sabia que o Gustavo Gomes ia ser expulso, e nesse momento foi muito bom ter o Mikael dentro de campo. É bom que se diga isso, porque aí ia ser um problema, naquele momento, você não ter dois zagueiros. Jogar, né? O Rios ali. Isso. Então, assim, eu acho, mas ele poderia, na hora que ele tira o Paulinho, ter colocado, se com condições físicas, o Felipe Anderson, porque é um cara que segura a bola, que ajuda a marcar. Ter colocado o próprio Rafael Veiga. Mas aí ele falou, vem. Mas aí ele falou, vem. Aí ele, vem então, esse calor se aí. você for ver aqueles mapas de onde o jogo aconteceu porque é natural. No segundo tempo da prorrogação, imediatamente foi dentro entrou da área do Palmeiras. Lembrando que o Botafogo tinha 2 centroavantes quando ele colocou o terceiro zagueiro, né? Entrou Arthur Cabral, né? Imediatamente entrou Arthur Cabral. E ele sabe que nessa condição, faltando pouco tempo para acabar, qualquer time no mundo, inclusive o dele... vai com essa bola na área. É aí, cara. Tem jeito, você tem que acreditar que vai dar certo. Mas é que certeza assim, ninguém tem. É isso, você tem opções. A outra era tentar segurar um pouco mais a bola, como o Palmeiras vinha fazendo, conseguir trocar passes no meio para impedir que tantas bolas fossem... E aí você precisava adiantar a marcação. É isso, mas aí E aí era prorrogação, segundo tempo, calor. Eu acho que não tem nenhum absurdo, mas são escolhas que a gente pode discutir aqui. Claro que o resultado sempre muda o tom da análise. É isso que eu ia falar, porque o que eu quero dizer podia ter tomado um gol, ido para os pênaltis eliminado, e a gente já está discutindo aqui, o Abel chamou demais o Botafogo. E eu te confesso que, assim, se o Palmeiras tivesse sido eliminado, aqui eu ia preferir, nesse momento agora, estar exaltando os acertos do Abel. Como o Palmeiras se classificou, eu acho que vale a gente, para não ficar sempre nessa coisa de que, ganhou, a gente vai elogiar a escalação do Abel, que foi boa. Perdeu, a gente vai criticar as substituições. Serve pro Renato Paiva, porque assim, agora é fácil falar, olha, devia ter entrado com o Cuiabano e não com mais um volante, para poder ter o Savarino mais livre para jogar, mas ele poderia perder no meio de campo, poderia ficar inferior. Numericamente, o que ele não quis fazer. Não era loucura a entrada do Cuiabano, até porque o Cuiabano é um jogador que ele poderia entrar fazendo um encaixe no meio do campo, não vindo para dentro, porque aí você deixaria o Giai solto, mas ele poderia jogar com o Cuiabano e com 2 volantes. Mas ele tomou a decisão que foi validada no jogo contra o PSG, validada na partida contra o Atlético de Madrid, que ele perdeu, mas então, o famoso time que está ganhando não se mexe, é a velha máxima do futebol, é isso? Mas eu não vejo assim também... Eu não concordo com essa máxima. Claro, eu não... Mas foi o que valeu, né? É a mesma coisa aquela que fala que jogo é jogo, treino é treino. Você treina como você joga e joga como você treina. Mas foi o que valeu para hoje, né? Mas ele veio com uma ideia que ele fala, eu consegui encaixar o time nessa ideia. E ela iria até os últimos momentos no Mundial.
Mas será que tinha... Tudo bem, será que tinha uma outra ideia treinada e preparada para ser executada? Além dessas duas? O Botafogo vinha jogando. Com o Cuiabá. Jogando o Campeonato Brasileiro. Então, Chegou a jogar com 2... Aliás, começou esse Mundial com 2 centroavantes. O Mastriani. Ele começa com o Mastriani ao lado do Igor Jesus. E ele vinha fazendo seus resultados, vinha jogando Libertadores, classificou Libertadores. Ele chega no Mundial, sofre contra o Seattle, ganha o jogo por 2-1, mas sofre. No segundo tempo, ele já começa a fazer isso. Ele já baixa as linhas. E houve até quem elogiasse a capacidade de resiliência do Botafogo no segundo tempo e tal. No primeiro jogo, internacional. Ele foi para... No primeiro jogo, ele falou, isso aqui eu consigo, dá. Mas ele E nos outros, ele falou, peraí... Durante o jogo com o Seattle, no segundo tempo, ele fica lá atrás. Eu só acho que se ele tivesse tentado com o Cuiabano, com 2 jogadores abertos e o Savarino por dentro, não dá para garantir. Eu acho que teria sido pior, vendo como o Palmeiras jogou. Mas aí... Porque para só explicar, acho que os lados campos do Palmeiras foram muito fortes e seriam um pouco mais frágeis os do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem problema sério de saída de bola e você teria que acionar os jogadores mais rápidos na frente para você justificar o sistema, até jogando no contra-ataque, porque o Botafogo com esses jogadores não é um time de posse de bola, é um time de transição rápida. Então, com o Savarino jogando por dentro, o Cuiabano jogando na esquerda, o Arthur jogando na direita, o Igor Jesus adiantados, a bola precisa chegar neles em condições de jogada de mano a mano, de lançamento e contra-ataque. O Palmeiras não permitiu. Com o terceiro volante, em tese, você tem mais jogadores ali que podem se aproximar para você fazer essa saída de bola. Então, esse aspecto eu defendo o Renato Paiva da escolha dos jogadores. Tá? O problema não é só fazer a saída de bola. Uma vez que você saiu, quem vai estar na frente para receber essa bola? Mas nem conseguiu sair. Então, essa é a questão. É impressionante como o Igor Jesus não participou do jogo. Que era o cara que a gente... É isso. E até no jogo... A bola não sai... Desculpa. Porque você também não tem... Para quem fazer a bola chegar na frente. Com menos quantidade de gente na parte ofensiva, você tem menos objetivos para o seu passe. Menos capacidade e aí você também fica de fazer... ali e acaba perdendo. Aí o resultado sempre vai te dizer se um tá lado estava certo ou outro. Porque tem uma questão. Tá Por bom, isso que eu tô defendendo o Paiva agora. Eu vou com o Savarino pelo centro e vou com o Cuiabano na esquerda. O Cuiabano não pode largar muito, porque senão o lado direito do Palmeiras joga. Com muita facilidade. Então, ele... Embora não tivesse o Estevão como a gente imaginou que inverte, Mas é assim, você não pode desmanchar sem a bola o teu pelo menos um 4, uma linha de 4. Que é o que o Botafogo tentou fazer, deixando o Igor Jesus. Em alguns momentos, ficando no 4, Danilo e a outra linha. Se você coloca o Savarino, o que o trio de marcadores fez? O Marlon, o Alan e o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, frente de defesa. Maurício, não vai jogar aqui, Palmeiras não vai entrar. Bola entre linhas, não entra. Tá bom. Não entrou. Os outros não entrou. Foi muito bem. Os outros dois subiram para marcar saída. Saída no Richard Rios, saída no meio de campo do Palmeiras. Se ele joga só com 2, o Savarino é que vai ter que pegar essa saída no confronto com o Richard Rios. Já é outra parada ali. Por outro lado, também então, ele prende alguém mais do Palmeiras atrás. A grande questão... Aí é o resultado que vai falar se ele está certo ou errado. Você tocou num ponto muito importante, o Calçade, há alguns minutos, que a gente conversava lá na redação. De repente, alguma televisão europeia que estava pensando em comprar o Campeonato Brasileiro, em virtude do sucesso dos times brasileiros na primeira fase, desanimou um pouco com esse jogo. Por quê? Porque dificilmente um time grande europeu, e a gente está falando de 2 times grandes do Brasil e da América do Sul, tanto que fizeram hoje um jogo de oitavas de final de Mundial, de uma Copa do Mundo de Clubes, dificilmente um time grande europeu vai ter a postura que o Botafogo teve. Tirando o Atlético de Madrid. Mas ainda assim é um time que tem mais alternativas de... Ele jogou com o Sorlotti e o Julián Álvares. Isso, contra o Botafogo. Mas tirou o Griezmann. Sim, mas é uma exceção, mas ainda assim tem mais poderio. PSG, Real Madrid, Manchester City. O futebol que se joga nesses grandes times é com a bola. Futebol que busca um campo de ataque, que busca vitória. Sim. E que tem... a Liga dos Campeões mostrou isso. A Liga dos Campeões mostrou isso agora. Você vê a semifinal. A Eurocopa mostrou isso com seleções do jeito mata-mata, mas o Barcelona... Não quer nem saber da defesa. Então, mas acho que depende... Eu só queria atacar. Mas depende do adversário, eu acho. Porque assim... Então... E tudo bem. E talvez o Palmeiras não precisasse incitar no Botafogo e no Renato Paiva essa postura que ele teve. Mas eu acho que mesmo os times europeus, quem vai pegar o Barcelona, muitas vezes...
tem a postura que o Botafogo teve. Porque fala, cara, eu não vou pra cima que nem louco do Barcelona, porque eu vou dar um espaço para que esse time... tem sempre um potencial de chegar com mais gente à frente. Joga mais. Mas eu acho... De ferir o Barcelona. Mas aí que tá. A Inter ganhou do Barcelona. Eu sei. Foram 2 jogos com 13 gols. Não, né? mas é porque a Inter é muito assim. A Inter é um time que ataca muito bem, baixando linhas. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que a intenção do Renato Paiva também não era criar tão pouco. Então, mas as coisas não deram certo. Como um retrato do que a gente vê muito aqui no futebol brasileiro. Ele não conseguiu. Brasileiro e sul-americano também. A Argentina também faz muito isso. Nos times, não estou colocando na seleção. É esse de jogar assim... vamos recorrer a uma frase célebre, né? O medo de perder tira a vontade. Por uma bola, chamada uma bola. Uma bola, assim. Não, que o PSG teve perder. essa bola. Quanto o PSG muito teve. Em clássico. Eu critiquei aqui muito no dia da final do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou. Ganhou, mas ganhou jogando nada, né? Se para o jogo. É isso aí, torcida do Palmeiras. E vamos, pessoal, para mais uma notícia. Palmeiras provoca Botafogo na web após vitória. O assunto é passear na Disney. Verdão venceu por 1-0 e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras provocou o Botafogo nas redes sociais após a vitória por 1-0 na prorrogação e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes neste sábado. Aqui, pessoal, o post. No X, antigo Twitter, o perfil do Palmeiras brincou que não está nos Estados Unidos para passear, mas ao convidar o adversário para um passeio na Filadélfia, palco das oitavas de final, mostrou uma placa de rua como dizeres: Botafogo é bairro. Palmeiras não pegou leve, né, pessoal, na provocação, né, em cima do Botafogo. Vitória gigantesca do Palmeiras aí, Paulinho decidiu, Paulinho tirou um coelho da cartola nesta vitória aí do Palmeiras. Eu não esperava, sinceramente não esperava que o Paulinho iria decidir esse jogo. Fiquei com o pé atrás quando o Abel Ferreira tirou o Estevão para colocar o Paulinho. Mas a vitória veio, a vitória foi grande, a vitória foi gigantesca, que coloca o Palmeiras nas quartas de final. Agora é esperar o confronto entre Benfica e Chelsea, né? O Chelsea está vencendo a partida, teve uma paralisação por conta das tempestades nos Estados Unidos. Cara, o jogo quase nos 90, eles paralisam o jogo, a partida, por causa de um raio. Cara do céu, é muita nutelagem. 86 minutos, pronto para acabar o jogo, eles vão interromper ali a partida por causa de um raio. Se não é inscrito no canal Torcedor Palmeirense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!